Uma ótima notícia para você que pretende vir para Portugal em 2023 em relação a arrendamento. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Nick do canal Nick em Portugal. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a matéria do Bloco de Esquerda que na quinta-feira, lembrando sempre, dá uma olhadinha quando que é o período desse vídeo, estamos em novembro de 22, no qual o Bloco de Esquerda colocou um aditamento no Código Civil, no qual ele coloca alguns tetos para o senhorio. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. No final eu vou dar minha opinião. Primeiro eu vou falar sobre o que foi votado e o que vai ser implementado para o ano de 2023. E no final eu falo qual que é a minha opinião. E antes da gente falar, pessoal, um pouquinho sobre essa matéria, eu vou pedir para você, ó, clica aqui para se inscrever. Não sei se é aqui ou é aqui. Sei lá, um dos dois. Eu acho que é aqui. Poxa, você que ainda não se inscreveu, você tá perdendo um baita de um conteúdo legal. Aqui eu falo pra vocês como que eu fiz pra alugar minha casa ainda no Brasil, como que eu fiz pra comprar carro aqui, sem precisar de financiamento de banco, e comprando já um carro muito bom, com garantia inclusive. Então aqui tem um pouquinho de tudo que dá pra você ali ter mais ou menos uma ideia de como fazer o seu planejamento pra vir pra cá, pra Portugal. Então bora lá, pessoal. A matéria fala a alteração que foi feita no orçamento do Estado para 2023, a tal da OE 2023. Então o Bloco de Esquerda, eles chamam de BE aqui, então o Bloco de Esquerda, atendendo a demanda das pessoas, estão reclamando que os senhorios estão pedindo coisas assim do outro mundo. Começou a ter muita reclamação referente a isso, porque a pessoa ia arrendar uma casa, aí o senhorio ia lá e pedia 6 calção, 2, 3 meses adiantado do arrendamento. Então isso estava fazendo com que dificultava as pessoas às vezes de conseguir alugar um imóvel. Eu mesmo, tem um vídeo meu, acho que eu vou deixar só a foto dele aqui, no qual eu mostro para vocês que a casa que eu aluguei hoje, eu tive que adiantar 6 meses. Só que tem uma lei que veta esse tipo de situação, no qual em termos de arrendamento, o senhorio só pode cobrar no máximo 2 ou 3. Eu vou ver aqui e coloco para vocês. Só que não fala nada sobre calção. É aí que está o pulo do gato. Então o senhorio pedia 2 adiantamentos e aquilo que ele considerava a margem de segurança dele, ele jogava no calção. Então jogava 3, 4, 5. E quando você somava com os 2 de adiantamento que você tinha que dar, dava 6 meses, 7 meses, 1 ano. Então as pessoas, de tanto reclamar, de tanto o pessoal bater em porta de consulado para pedir ajuda, porque não estava conseguindo encontrar, aí o Bloco de Esquerda se reuniu e fez esse aditamento que foi acatado, e para o ano de 2023 vai ter essa alteração. Então nessa alteração, agora eles querem regulamentar também a questão do calção. Então agora, para 23, não vai poder ser cobrado mais do que 2 adiantamentos, 2 calção, vai ficar limitado a isso. 2 adiantamentos e o calção não vai poder ser superior a 50% do valor total do arrendamento. Então, um exemplo, se você tem um arrendamento de 1.000 euros, por exemplo, então 2 já seria 2.000 e o calção tem que ser correspondente a 50%. Então seria mais 1.000 euros. Então, tudo isso, na verdade, nada mais é do que tentar colocar um teto para tentar atender a demanda das pessoas que estão reclamando. Só que, pessoal, vou ser bem sincero com vocês, tá? Agora eu vou dar a minha opinião. Tudo isso eles falam que estão fazendo para ajudar. Sei que muitas pessoas falam, nossa, agora vai me ajudar e tal. É aí onde entra um problema que eu considero, tá? No meu ponto de vista. Qual que é o problema? Nick, mas você não acha que os senhorios estão exigindo demais? Eu acho. Mas o que é engraçado é que a grande maioria das pessoas que alegam que os senhorios estão abusando e tal... Assim, sem sombra de dúvidas, eu posso te garantir que mais de 90% dessas pessoas nunca colocaram uma casa para alugar. No Brasil, em qualquer lugar do mundo, as pessoas só estiveram do outro lado do contrato. Então qual que é o problema? Vou contar uma experiência para vocês. 1 ano antes de vir para cá, para Portugal, eu e minha esposa, a gente começou a olhar uma casa num condomínio para a gente alugar. E olha as exigências que foram feitas. Era um processo que seria feito para saber se a gente estaria apto para morar lá. Então, foi pedido para a gente um extrato bancário dos últimos 6 meses, além de um extrato bancário dos últimos 6 meses, se a gente tivesse contrato de trabalho ou registro de carteira, era para enviar. E aí seria feita uma análise. Aí sim, se eles achassem que a gente tinha a capacidade de pagamento,
aí sim eles iriam pedir 2 meses de adiantamento e os critérios parecidos com esses que estão sendo colocados aqui como lei. Só que teria um filtro antes disso. Então não é qualquer pessoa que chegasse lá e falasse, olha, eu tenho 2 meses para pagar. Eles queriam saber se eu e a Maiara, a gente tinha condições de permanecer naquele lugar. Justamente para saber se o emprego era compatível, porque eles gostariam de ter certezas de que a pessoa que iria morar naquele lugar, ela tinha condições de pagamento. Porque também pro inquilino é chato, porque entra um, sai o outro. Aí às vezes a pessoa fura porque coloca um armário num lugar, quer colocar um rack no outro. Aí quando sai a pessoa, entra um outro, aí tem que passar de novo pela reforma. Ah, Nick, mas tem o dinheiro do calção. Eu sei, mas é o que eu tô te falando. Você que tá do outro lado do balcão, você tem que ver pelo prisma do outro lado. Pro senhorio, para ele também não é interessante. A cada 2, 3 meses ficar saindo uma pessoa, ficar entrando outra pessoa e negocia com um e sai com outro. Pode perguntar para essas pessoas que têm casas de arrendamento. Para eles é melhor que se faça o contrato. Ah, Nick, mas tem um ou outro. Sim, eu não tô falando, pessoal, das minorias. Eu tô falando da maioria. A maioria prefere uma pessoa que fique, que cuide da casa, que pague direitinho, que essa pessoa não tenha dor de cabeça. O dono quer tocar a vida dele e todos os meses pingar o dinheirinho na conta. Vai ter exceções, mas vamos parar de ficar falando de exceção, vamos tratar sempre das maiorias. Então, eu também não acho que está errado, por exemplo, o dono, o senhorio, ele chegar e, poxa, às vezes está vindo uma família, 3, 4, 5 pessoas, ninguém tem emprego, e aí tem essas condições que agora, a partir do ano de 23, vai ser acatado aí, e essa pessoa vai ter que colocar sobre o imóvel é dele, só que é o Estado que está determinando qual é o limite que ele tem que colocar, e fala, tá bom. Aí chega uma pessoa sem emprego, sem nada, a gente sabe que o problema de Portugal não é simplesmente só isso. A gente sabe que o salário mínimo é baixo, as condições de sobrevivência estão cada vez mais difícil, a inflação é uma das maiores dos últimos 10, 15, 20, 30 anos, né? O brasileiro é acostumado com a inflação, mas o europeu não. Para eles taxa de 2%, 4%, 5%, 10% de inflação, para eles é um absurdo. Pro brasileiro não, o brasileiro tá acostumado. Há 5, 6 anos atrás você comprar um Kinder Ovo a R$1, R$2, R$3, hoje ele tá 10. A gente vai acostumando e vai tocando a vida. Pro europeu isso é um absurdo. Não à toa que aqui eles contam as moedas. Quando a gente fala nos vídeos, é verdade, aqui o pessoal conta as moedas. Então qual que é o problema? Agora, o dono, o senhorio, mediante a lei, agora ele tem, né, esse teto de limitação. Enfim, eu acho complicado, porque às vezes ele aluga para a pessoa, ok, porque a lei diz que no máximo é isso, às vezes a pessoa vem com o dinheiro do Brasil, mas chega aqui, um consegue trabalho, aí você fala, beleza, um conseguiu trabalho. Mas aí se você não consegue matricular o seu filho na escola, quem é que vai ficar com essa criança? Aí às vezes é a mulher, às vezes é o marido que tem que ficar cuidando da criança. Só que eu te pergunto, com uma renda mínima de 705 euros, dá para sobreviver em Portugal? Eu acho que não dá. Vocês acham que dá para sobreviver com 705? Aí precisa do segundo para trabalhar. Só que se o segundo não trabalha, daqui 30 dias você vai ter que pagar o aluguel. Como é que faz? E quando você chega, até você resolver a questão da sua documentação, começar a trabalhar para receber, seu primeiro ordenado já não vai dar para pagar. Aí você vai precisar usar reserva. Tem a galera que tá vindo para cá com 1.000 euros. Quando chega, começa a pagar o que tem que pagar, aí compra cá. Quando faz, já não tem reserva para o próximo mês. Então assim, eu também entendo o lado do senhorio e também não acho que muitas das vezes eles estão errados. Mas, né, segundo a gente pesquisou, já existia uma lei que para adiantamento era 2. Aí o problema estava no calção, então ele estava dando aquele jeitinho, né? Jogava tudo no calção, agora para o ano que vem até a questão do calção também vai estar limitado. Mas eu acho muito complicado isso, quando o Estado determina. Porque o problema não é só esse. O problema é falta de casa, o problema é que o valor do salário mínimo as pessoas não estão conseguindo sobreviver. Então são vários problemas. Então eu gostaria de saber qual é, o que o governo, o que o Estado, o que as pessoas têm feito para poder facilitar a vida das pessoas no dia a dia. Por exemplo, no Brasil, a gente sabe que tem aquelas habitações para pessoas de baixa renda. Era Minha Casa Minha Vida, depois virou Verde e Amarelo. Enfim, tinha questões
para facilitar a pessoa de baixa renda conseguir ter acesso. Só que quando você chega e começa só a delimitar o que o outro faz, e você como governo, você como Estado, você como ente que devia ver que o país precisa de infraestrutura, porque que adianta você liberar o visto de procura de trabalho? Aí a pessoa vem com o visto para cá, mas não tem casa. Tem que se investir. Ah, Nick, mas está se investindo, mas não está dando conta. Então, se o país está pujante, você precisa investir cada vez mais. Então não adianta só você querer fazer caridade com chapéu alheio. Eu penso assim. Então, Nick, você acha que às vezes é um abuso? Posso acreditar que seja um abuso, mas também eu entendo o lado de lá. Eu acredito que o senhorio ele quer fazer um filtro. Ele quer saber, e muitas das vezes, quando eles colocam isso, eles já colocam uma trava para saber, essa família que está vindo, é uma família que está vindo estruturada? Se você fosse dono de uma casa aqui em Portugal, que você levou 10, 15, 20 anos para conseguir comprar, e você conseguisse comprar a segunda, com muito suor, trabalhando em 2, 3 trabalhos, só você sabe o veneno que você paga no seu trabalho. Aí você consegue comprar a sua segunda casa, você fala, agora eu vou fazer um dinheirinho com isso. Eu te pergunto, se você fosse alugar, você também não ia querer colocar alguns critérios para a pessoa que você ia querer dentro da sua casa? Você não ia querer se blindar o máximo possível? Poxa, eu quero uma família responsável, eu quero uma família estruturada. Porque quando a gente fica só querendo receber o benefício, a gente quer que todo mundo confie na gente, tal. Mas e você? Aquilo que você pede para você, você teria para outros? Se chegasse uma família na sua porta e falasse, olha, eu só tenho 2, 3 aqui só para te dar, a gente não tem emprego, acabou de chegar, menino não tá matriculado na escola, eu não tenho carro, não tenho nada, mas confia em mim. Às vezes você confia no primeiro, aí por N fatores não dá certo. Aí você confia no segundo. Chega uma hora que você fica calejado, você fala, quer saber? Agora eu vou colocar essa trava aqui, infelizmente quem quiser alugar tem que ser estruturado, se não for estruturado eu não vou alugar. E eu também não acho que está errado. Então você pode discordar de mim e tá tudo certo, você pode colocar aqui embaixo. Mas fique do outro lado do balcão também. Então é legal o governo ir lá e fazer algumas limitações, beleza. Só que, e se fosse você? Se o Estado chegasse e falasse, ó, você vai fazer assim com aquilo que você suou para comprar. Eu já deixo claro para vocês, minha esposa pensa um pouco diferente de mim. E tá tudo certo, esse é o legal da democracia, porque cada um pensa do jeito que quiser. Mas eu também não acho que os senhorios estão errados, tá? E vou repetir, não é em relação às minorias, mas são a maioria. Então, para 2023, muita coisa vai facilitar, mas eu te pergunto, tá? Quem cometer esses abusos? Para onde que a gente liga? Qual é o telefone? Pergunta, quantas pessoas nesse ano de 2022 foram denunciadas? Você tá entendendo o que eu tô te falando? Então o governo ir lá, o bloco de esquerda ir lá e fazer isso daí é legal, mas eu quero que eles apresentem um relatório. Qual é a facilidade que a pessoa que está querendo encontrar um imóvel tem de poder ligar e poder fazer uma denúncia? Quantas pessoas foram investigadas nesse ano de 22? Quantas pessoas, quantos senhorios tiveram que pagar multa? Então assim, não adianta você fazer só para inglês ver. Então tem que ser algo que realmente seja válido. Você fazer isso só para jogar pra galera, enfim, né? Mas populismo a gente tem em tudo quanto é lugar do mundo. Então se você gostou, se você discordou também, faz parte, escreve aqui embaixo. Aí, Nick, você tá falando bobagem. Tá tudo certo, gente. Tô aqui só para colocar meu ponto de vista. Não vou ficar aqui só para ficar jogando pra galera. Isso é o que eu penso. Você pode pensar diferente e tá tudo certo. Então que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Coloque no planejamento, Está difícil arrendamento aqui em Portugal. E não só difícil, tá? Se você entrar nos sites para alugar, vai ter. Mas é casa de 600, 700, enfim. Então, foque no seu planejamento, que Deus lhe abençoe. Ó, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Fui!